Oi, Brasil! Nesse vídeo eu vou compartilhar um pouquinho sobre como eu lidei com esse medo que a gente tem de fazer as coisas em razão do medo do que as outras pessoas vão falar, vão dizer, enfim, como a gente conseguir tirar os nossos projetos do papel, vencendo um pouco desse medo que é tão natural que a gente tenha. Quantas coisas você gostaria de executar, realizar, projetos que você gostaria de tirar do papel, mas o medo que as pessoas iriam pensar, falar ou iriam te criticar te paralisou. Eu passei por isso por muito tempo. Vou te contar uma história bem rápida. Uma vez, em 2018, eu comecei a compartilhar no meu Instagram algumas coisas. Inclusive, se você for lá, você vai ver que eu ajudei o pessoal, eu compartilhei como fazer um planner com um caderno. Ou seja, fazer um planner pro seu ano gastando aí R$ 13. Foi uma das coisas que eu fiz. E quando isso aconteceu, uma grande amiga minha, uma pessoa que eu amo muito, fez uma brincadeira comigo. Ela falou, ela tá blogueira agora. Quando ela falou aquilo, eu fiquei apavorada, eu congelei e eu parei de compartilhar. Ela não me fez uma crítica, ela não falou nada demais, pelo contrário, ela super me apoiava. Mas só o fato dela ter brincado, ela virou blogueira agora, me fez sentir muito mal. Porque eu não queria ser uma blogueira, eu só queria ser uma pessoa que ajudasse outras pessoas a conseguir se planejar de uma forma acessível, sem gastar horrores de dinheiro pra isso, porque eu tinha precisado gastar horrores de dinheiro pra aprender a me planejar. Então, eu tinha gasto em livros, eu tinha gasto em cursos, e eram, inclusive, coisas que eram muito custosas na época pra mim. Então, eu tava sempre deixando de fazer alguma coisa, porque eu sabia que eu precisava ter mais produtividade pra chegar nos meus objetivos. 3 anos depois, cá estou eu gravando um vídeo pro YouTube. Mas não é um processo fácil. Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que as pessoas hoje, elas já nos julgam. As pessoas já têm uma opinião sobre a gente. Quem nos conhece, também quem não nos conhece, apareceu no nosso perfil, ou então quando a gente tá num ambiente de trabalho, chega uma pessoa que ainda não nos conheceu e nos vê falando com alguém. Todas as pessoas, a todo tempo, estão julgando umas às outras. E não necessariamente esse julgar significa algo negativo, mas a todo tempo as pessoas estão olhando pra gente e criando e atribuindo alguns significados e rótulos. Isso é do ser humano. Agora você tá me olhando aqui e provavelmente você já colocou vários rótulos em mim, já pensou em várias das coisas a meu respeito. Isso é normal. Então o primeiro passo é, as pessoas sempre vão estar nos julgando. No momento que a gente entende que sempre estaremos sendo julgados, é muito interessante a gente pensar que se a gente vai ser julgado a qualquer tempo, que então sejamos julgados fazendo algo que vai nos fazer muito feliz, algo que vai nos dar realização, algo que a gente vai se sentir bem. A enfermeira australiana, ela trabalhou durante muitos anos da vida dela cuidando de pacientes ali na fase final da sua vida, né? E ela publicou um livro chamado Antes de Partir, os 5 principais arrependimentos das pessoas antes de partir. E o principal arrependimento das pessoas, lá no fim da sua vida, dentro de um hospital, né, já prestes a falecer, foi: eu gostaria de ter vivido uma vida de acordo com o que eu desejava e não de acordo com o que as pessoas esperavam de mim. Então, acho que essa é uma lição que, se a gente aprender antes de estar nessa mesma situação, pode nos ajudar a dar coragem mesmo, a iniciar os nossos projetos, nossos objetivos, o que a gente quer realizar. A segunda coisa que me ajudou foi entender que eu nunca vou agradar todo mundo. No ambiente de trabalho, os meus colegas de trabalho, na faculdade, na época que eu fazia faculdade, enfim, independente do círculo no qual eu e você estejamos, a gente nunca vai agradar todo mundo. Sempre vai ter alguém que não vai gostar do que a gente está falando, que não vai concordar com o que a gente fala. Internalizar que a gente não vai conseguir agradar todo mundo também nos deixa mais confortável com o fato de quando isso acontecer, né? Vira e mexe, lá no meu Instagram eu falo algumas coisas e as pessoas discordam de mim. E tá tudo bem. Eu ouço, eu converso com elas, eu tento entender o ponto de vista dela e tá tudo bem. Eu não tento fazer elas pensarem diferente, né, do que elas estão falando ou discordando. Eu entendo que isso é um processo normal. Quanto mais eu exponho a minha opinião, mais pessoas que pensam da mesma linha, da mesma forma que eu, serão atraídas pra mim. E ao mesmo tempo, pessoas que não concordam com o que eu tô falando, ou têm uma visão de mundo diferente, vão ser repelidas por mim. Né? Isso até é um conceito físico. Então, internalizar que isso vai acontecer faz parte. E a terceira coisa que me ajudou, além de, né, recapitulando, o primeiro, saber que as pessoas sempre vão estar nos julgando, independente do que a gente estiver mostrando pra elas ou não. Segundo, que a gente nunca vai agradar todo mundo. A terceira coisa foi começar a fazer antes de mostrar. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente começa um projeto como esse, por exemplo, o canal no YouTube que eu comecei, ele tem 2 partes. A primeira parte é fazer, ou seja, eu pegar os meus pensamentos, tudo aquilo que eu estudei, as pesquisas que eu já li, os artigos científicos que eu já li a respeito dos temas que eu gosto de falar aqui, que é carreira, produtividade, organização, e escrever, ou seja, eu fazer, né? Eu tirar da minha cabeça aquilo que eu tenho vontade de falar pro mundo e escrever, eu gravar, né, como eu tô fazendo agora,
E a terceira parte desse processo é mostrar para as pessoas. Então, o que eu te indico a fazer? Comece a fazer o seu projeto. Se hoje você não se sente à vontade de colocar um vídeo no YouTube, não tem problema, você não precisa colocar. Esse vídeo, nesse momento, eu tô olhando para uma câmera, esse vídeo tá ficando salvo no meu celular. A decisão de tirar esse vídeo do meu celular e colocar aqui no YouTube para você ver é uma segunda decisão. Então, o convite que eu te faço é, sempre divida as suas ações entre fazer e mostrar. Você vai ver que quanto mais você faz, mais à vontade você fica. E quanto mais à vontade você fica com o fazer, é possível que mais à vontade você fique com o mostrar. Então isso é algo que pode te ajudar bastante. E por fim, a quarta dica, que pra mim é super importante e que me ajudou muito nesse processo, que inclusive eu comecei isso muito motivada pra vencer a minha síndrome da impostora, que é algo muito forte que eu convivo há muitos anos, e sim, eu faço terapia, tenho acompanhamento médico, tudo lindo, maravilhoso, antes que já me mandem pra terapia, que eu já tô, tá? Já tô lá faz tempo. A quarta coisa foi ter uma pastinha de feedbacks. Todas as vezes que eu coloco algo no ar, no meu Instagram, numa reunião de trabalho, aqui no YouTube ou em qualquer lugar que eu esteja, e eu recebo uma mensagem de alguém falando algo positivo, tipo, poxa, eu ouvi você falando isso, fez muito sentido pra mim. Ah, a gente conversou, a gente teve aquela call, você me ajudou com isso, eu mudei de emprego, tô num emprego melhor, com um salário melhor. Todas as coisas que as pessoas me falam e me dão de feedback positivo, eu tenho uma pastinha no meu computador que chama feedback positivo. E todas as vezes que eu fico na dúvida se eu coloco uma coisa no ar ou não, ou seja, se eu mostro aquilo que eu tô fazendo, eu olho para aquela pastinha e eu realmente vejo o que eu tô fazendo faz sentido para algumas pessoas, né? Para algumas pessoas aquilo tá ajudando elas na jornada delas. E isso me dá mais coragem de me colocar ali no meio da arena. E no momento que a gente tá na arena, no momento que a gente se expõe na internet, a gente tá suscetível a críticas, a elogios e a fazer diferença na vida das pessoas. Então, te convido a pensar um pouquinho sobre isso que eu compartilhei aqui e tentar tirar o teu projeto do papel, tentar começar a fazer. E mostra ele quando você se sentir à vontade. Mas de você se colocar em movimento, você se colocar em ação, para que a gente não chegue lá no fim da nossa vida, como no livro, e se arrependa de não ter vivido a vida que a gente queria ter vivido, e sim ter vivido a vida que a gente achava que os outros esperavam que nós vivêssemos. Então, espero que esse vídeo tenha feito muito sentido para você, que te dê coragem. E, por favor, fica à vontade para conversar comigo aqui no YouTube, me segue lá no Instagram, né? A gente bate papo por lá, a gente conversa no que eu puder te ajudar. Conta comigo. E também te convido a se inscrever aqui no canal, caso você não queira aí que a nossa relação dependa do algoritmo, né? Ou seja, o YouTube vai decidir se a gente vai conversar ou não, se você vai ver o que tá acontecendo aqui no canal ou não. Então eu te convido a se inscrever aqui embaixo. Muito obrigada, guardo teu feedback e espero que esses projetos saiam do papel.